Corpinhos orgásticos! Quanto tempo eu não falava isso, não é mesmo? Bom dia! Como estão seus corpinhos? Feliz onda da noite que começa hoje, 13 dias de abundância, prosperidade, acessar o reino dos sonhos, acessar as infinitas possibilidades. E hoje, a gente tem um assunto que eu adoro. A gente tem um assunto que eu adoro. Quem já sabe? Já chamei ela. Quem mais vem? Bom dia! Peraí que eu tô arrumando aqui. Yay! Conta pra gente o que a gente vai falar hoje? Aqui, ó. Aqui, ó. Que a gente vai falar hoje, ó. Ó. Gasparzinho, é? Corpinhos! Yay! Ah, ela falou pra eu me apresentar, gente. Vai ficar gravada. Já estão perguntando. Bom dia, gente. Bom dia, Corpinhos. Eu sou CF Silvia Zanata, sou CF de Access Consciousness e das especialidades de conversando com os animais e conversando com as entidades, conversando por aí. Acho sensacional que uma pessoa que não gosta de conversar com pessoas goste de conversar com todas as outras coisas. E para quem não entendeu, é uma piada interna nossa, tá, gente? Desculpa aí. Oi, Jeff! Oi! E aí, Vivian, Sil, o que mais é possível hoje? Quanta expansão está disponível aqui? Quanta mágica podemos criar? Bom dia, corpinhos! Quanta gente Então, que delícia! Bora chamar mais gente que é super curiosa para saber de entidades. Exatamente. Já vou até mandar uns aviãozinhos que vocês façam mesmo aí. Tá dando eco, meu? Pra mim tá bom. Tá. Pra mim também tá bom. Deixa eu até chamar aqui o pessoal nos grupos também. Aviãozinho. Mandando aviãozinho pra galera. Vamos ver quem manda mais. Tô tudo de olho. Competição. Vamos ver. Vou ganhar. Bora convidar o povo aí, gente. Quem é super curioso para saber de entidades, temos aqui uma CF da especialidade Conversando com as Entidades, que acabou de voltar de Paris, estava lá, grudadinha na Shannon. Tava ali na primeira fileira, assim, pegando as babas dela. E a única facilitadora da especialidade Conversando com os Animais em português. Então, assim, dá licença, nós temos a CF de Conversando com os Animais aqui com a gente hoje. Animais e temos ghosts aqui, gente. E temos animais e temos animais. Temos corpinhos, temos animais. Ó, falou em animal, a Bambina tá chegando aqui, tipo assim. Já estão vindo. Então, o que nossos corpos sabem sobre a entidade? O que as entidades contam sobre os nossos corpos? E o que tem a ver uma coisa com a outra? Sil. Conte. Vamos lá. Vocês têm quantas horas? Vamos lá. Eu vou falar para vocês o que eu costumo dizer, assim, logo de cara. Que muita gente me pergunta, eu tenho muita facilidade para falar de corpo, de comunicação de corpo. Olha lá, chegou, a Bambina chegou. Eu tenho muita facilidade de conversar com o meu corpo. E a Bambina está atrás de vocês, gente. Tipo assim, tem um celular e um gato atrás, assim, a coisa mais linda. Se tivesse outro celular aqui, eu tirava uma foto e depois postava. Mas vou deixar para vocês aí essa imagem. Depois que eu fiz a minha primeira classe de entidades,
que eu participei da primeira classe de entidades, eu percebi, usando as ferramentas, fazendo tudo que eu tinha aprendido lá na classe e tal, sendo essas novas ferramentas, caiu uma ficha tão grandiosa do valor, do potencial de ter um corpo quando se é um ser infinito. Esse corpinho aqui delicioso. Foi um dos maiores presentes que eu passei conversando com as entidades. Yeah! A gente percebe o quanto que é poderoso, é potente, é mágico ter um corpo quando a gente é um ser infinito. Ao contrário de tudo que a gente aprendeu aqui. Isso é só para começar, tá, gente? Isso na verdade, eu falo assim, ai, Silvia, mas o que tem a ver com o teu corpo? Pode perguntar, senhora. Eu deixo. Jefferson, tira um pouquinho o teu microfone só pra gente ver se o eco tá vindo daí. Por favor. Vai, Sil. Eu nem sei como tirar o microfone. Se você me pedir para fazer isso, senhora, eu vou ficar com cara de Gasparzinho aqui com vocês, porque eu não faço ideia de como faz isso, tá? Acho que é o teu mesmo, Jefferson. Tava um pouquinho mesmo. Tava só um chiadinho atrás, para falar a verdade. Mas agora deu uma melhorada. Ó, quem chegou? Quem chegou? Quem chegou? Ai, gente. Oi, gente. Foquem nesse nariz, por favor. Olha essa coisa mais delícia. O que será, né, que os animais chegam junto quando a gente fala de entidades e corpo, né? Por que será? O que será que tem a ver também, né? Oi, delícia. Oi, zoiudo. Ai, gente, não dá. Derretam, por favor. Só um pouquinho. E só mais um pouquinho. Ai, já deu, gente. Já fiquei. Já fiz minha parte aqui. Me deixa em paz agora. E ele fica a coisa mais gostosa, gente. Ai, gratidão, Pitu. Eu não aguento, gente. Eu não lembro qual que é o nome. Eu nunca lembro dos nomes. Senhora, por favor. Pra eu endereçar direito. É o Netuno. Por favor. Obrigada, gente. Netuno com sua potência aqui aparecendo para falar um oi com o seu corpinho. Aqui de entidades e corpo. Então, o que tem a ver corpos e entidade, gente? O nosso corpo é um organismo sensorial. Ele percebe as coisas e ele dá informação pra gente. Ele passa tudo que ele percebe pra gente. E o nosso corpo, ao contrário da gente, ele não tem filtros e ele percebe tudo. E ele percebe, inclusive, as entidades que estão em volta e simplesmente te passa uma informação. Normalmente, você, com ponto de vista, com mente entrando no caminho, começa a julgar essas informações. Ah, isso é pesado, isso é leve, isso é não sei o quê, isso é uma energia boa, é uma energia ruim, é não sei o que, tá? E daí você vai decidindo e analisando quais são essas informações. Mas o seu corpo só te dá a informação. E ele dá a informação da maneira mais simples do universo. Você que julga aquilo. É isso mais ou menos que você perguntou, Vi? Esqueci de vai longe. Eu pego bastante essa informação assim do corpo tá percebendo e a gente acha que é um problema e aí não recebe a informação de verdade, né? Então a gente podia puxar por aí, eu acho sensacional. Mas eu acho que Jefferson tem perguntas ou coisas aí para trazer também. Tá na carinha dele, né? Tipo, assim, posso perguntar? Posso perguntar? Hello? Sim. Como é que tá o meu microfone aí? Tá legal o som? Tá bom. Uma das primeiras informações que eu recebi sobre entidades, né, sobre conversando com as entidades, antes mesmo de fazer a classe, foi acho que tinha um vídeo da Xenon falando sobre que muitas vezes a presença de entidades gera efeitos no corpo, né? Tipo assim, a tosse, uma coceira, coisa do tipo. Exato. E o quanto isso casa, né? Eu acho que isso casa com essa informação de que não é um problema que tem no corpo, né? E sim uma consciência que o corpo tá te dando. Tipo assim, tem um ser aqui. Tipo, quer falar contigo, ou quer te presentear algo, ou quer falar com alguém, enfim, né? Ou o que mais é possível. Tem ali, né? Quem
quem já fez a classe sabe as possibilidades de interação e engajamento com as entidades, né? E quem ainda não fez, como seria. E então acho que é uma mudança de perspectiva bastante interessante de sair do olhar de há um problema com o meu corpo, há algo de errado, para tipo, qual é a consciência aqui, né? O que está presente, o que o meu corpo está comunicando, se é uma entidade, um ser sem um corpo, né, que está se apresentando, que está passando aqui perto, o que se requer aqui, né? Eu acho que só essa viradinha de chave já é tipo, muita coisa, sabe? Tipo, assim, em vez de tomar um remédio para dor de cabeça, tipo, o que se requer aqui? Beleza? Legal que você trouxe, Jefferson, é assim, eu queria deixar bem claro, gente, não é porque tudo que você percebe no corpo não é ligado diretamente a entidades, tá? Sempre façam perguntas, tá? O corpo, ele traz informações. Muitas delas são de entidades. Não significa que sempre que o seu corpo está trazendo informação é sobre entidades, tá? Por favor, primeira coisa, porque todo mundo, eu tô sentindo... A Silvia falou na live, o Jefferson falou que ele tem isso aqui, a Vivian falou que não sei o que lá, tal, então é entidade. Não, nunca decidam e concluam nada, tá, gente? Sempre façam uma pergunta. Corpo, o que é isso? E a primeira ferramenta, que a gente aprende em barras, inclusive, primeiríssima é: a quem pertence isso? Com qualquer coisa que o corpo está te apresentando, corpo, a quem pertence isso? Isso é meu? É meu, de outra coisa ou de outra pessoa? E pergunta, faça perguntas. Através da pergunta, você vai perceber. E fala, isso são entidades, corpo? Se você perceber que não é seu, não sei lá tal, que normalmente 99% das coisas praticamente não são suas, isso são entidades? E percebe se isso expande no seu... Se expandir é é isso. Já está liberando um monte de coisa, inclusive. E, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui meus, tá, gente? De como o meu corpo apresenta algumas coisas que não é sempre também, tá? Tem casos e casos. Sempre façam perguntas, tá? É tão engraçado isso. Teve um dia que, acho que tipo 6 horas da manhã, gente, eu acordo, eu saio da cama às 9. Eu sou uma pessoa assim que é lenta de manhã, tá? Eu gosto assim do meu tempo de manhã. Eu até acordo mais cedo, mas para sair da cama eu demoro um tempinho, não sei o que tal. E tipo 6 horas da manhã, você quer me deixar irritada? É tipo me acordar com um tapa na cara de manhã, assim, tipo assim, ô! E tipo, 6 horas da manhã. Só fazer um parênteses, eu acho que qualquer um ficaria irritado. Eu também. É que tem gente que é esse pessoal que acorda com o tapa na cara, né? Feliz da vida. E eu quero morrer, gente. Como pode melhorar ainda mais? Sim. Assim, vai ser feliz no outro quarto. Agora eu tô dormindo, porque eu à noite sou essa felicidade, né? Aí a pessoa tá dormindo, assim. Cada um funciona de um jeito, tá, gente? Respeitem o coleguinha. E daí eu acordei. Teve um dia bem específico, eu lembro tanto desse dia, acho que foi umas 6 horas da manhã, mais ou menos, com um zumbido no ouvido, gente. Mas um zumbido assim, tipo... Uá! Eu falei, ok, corpo. Bom dia, corpo. Hello, né? Falei assim, corpo, o que é isso? A quem pertence isso? Isso é meu? E começa a perguntar, tal. E eu sei, gente, 6 horas da manhã eu não tô afim de ficar... Tipo, lá vou eu começar o dia com ferramentas. Falei assim, corpo, o que é isso? E veio, né, entidades. Eu falei assim, ok, quem que é essa galera? Porque do jeito que tá um zumbido aqui alto do estádio do Corinthians, eu sou corintiana, tá, gente? Do estádio do Corinthians, veio aquele zumbido assim, tipo, torcida mesmo. Eu falei assim, isso daqui não é né? Isso aqui é uma galera, assim. Eu falei assim, galera, vocês querem falar comigo? Eu estou dormindo agora. Falem com o meu ser. O que eu posso receber aqui? O que eu posso comunicar aqui com vocês? No que eu fiz a pergunta, percebi que era entidades. Fiz uma pergunta e me dispus a receber aquela consciência sem forma e estrutura, acabou o zumbido na hora. Eu precisei parar, receber, não sei, peraí, deixa eu ver o que a galera toda vai me falar, não sei o que lá. Não. Eu simplesmente fiz uma pergunta. É comunicação? Eu agora estou dormindo. Se vocês quiserem comunicar comigo acordada, espera até mais tarde. Agora eu estou nanane. E tipo assim, eu fiz uma pergunta e passou. Em 2 segundos eu dormi de novo. Isso é uma das coisas que acontecem.
Fora a minha tosse que eu tô tendo agora, que desde Paris, coincidentemente, desde Paris eu estou tendo essa tosse. E pode acabar de uma hora para outra e pode ser um sintoma de algo novo que eu estou percebendo com entidades, que são as perguntas que eu estou fazendo. Corpo, o que é isso? E tem sim a ver com a entidade. Não vou dar um beabá aqui para vocês, né, gente? Tem que fazer perguntas. Corpo, o que é isso para mim? Se eu não tivesse escutado a Silvia falar sobre zumbido e sobre tosse, corpo, o que é isso para mim? É sobre entidades? Sim ou não? É sobre outra coisa? Sim ou não? E se for sobre entidades, corpo, me mostra que informação é essa, com clareza, por favor. Enquanto tu tá falando, tá abrindo 1000 janelas aqui, normal, né? De perguntas e possibilidades e coisas para conversar. Mas uma coisa que tá gritando, assim, para mim, né? Para mim, receber as ferramentas para lidar com as coisas. Não quer dizer que fazer uma classe de entidades, ou fazer uma classe de barras, ou qualquer classe que a gente faça em Access, resolve a questão e nunca mais acontece. Não, é justamente sobre a gente receber as ferramentas, e a gente está falando aqui de uma pessoa que é uma facilitadora da ferramenta, e tem coisas no universo dela que ela ainda está perguntando, resolvendo, entre muitas aspas essa palavra, né? Lidando ali com aquela informação, porque tem uma ferramenta. O que acontece geralmente? A gente está vivendo e não sabe lidar com aquilo porque nem sabe que existe a possibilidade de que aquilo seja um sinal de algo. Então, né? Outra coisa que me veio foi as entidades estão ali tentando comunicar ou presentear ou contribuir com a gente o tempo todo, e quanto mais a gente nega, elas vão aumentando o volume, né? Assim como o corpo. O corpo tá querendo te dizer alguma coisa e tu não tá ouvindo. Então ele aumenta o volume, A dor, que era só uma petelecadinha assim, vira um zumbidão. Aquilo que era pra ser só um tapa às 6 horas da manhã. E as entidades, né? Quando tu tá negando tanto, elas começam a interferir no sono. Então tu acorda de madrugada, né? Tu começa a sonhar. Várias coisas. O que acontece? Legal que você falou que, assim, primeira coisa, a gente tem que lembrar, gente, que a gente, primeiro, não foi ensinado a receber a comunicação do corpo. Ninguém falou pra gente que tudo que o corpo mostrava pra gente era uma comunicação. Primeira coisa. Pelo contrário, a gente foi ensinado que o corpo... Você percebe alguma coisa no corpo? E o que tá acontecendo? E que remédio eu vou tomar? Ai, deixa eu ver o que é isso. Tem alguma coisa errada. Então, a gente normalmente, quando percebe alguma coisa com o corpo, a gente já vai pro errado e querer consertar aquilo. Isso foi o que a gente aprendeu por trocentos milhões de anos, gente, que a gente vem aprendendo isso. Então, é uma nova técnica, é uma nova linguagem, a gente parar de julgar aquilo como errado, aquela percepção e o que o corpo está sentindo mesmo, porque às vezes tem sentimentos mesmo na pele, muito mais, dependendo das pessoas, de como percebem as coisas, é intenso até. Parar de julgar e querer consertar é a primeira coisa, gente. Porque se você está consertando, você está em julgamento. E onde tem julgamento não tem espaço para mudança. Ponto. Daí pode ser entidade, pode ser outro tipo de comunicação, pode ser a Terra pedindo alguma coisa. Se você está julgando e querendo consertar, já dançou. Não tem espaço para mudança. De novo, o que é isso, corpo? Que comunicação é essa? Isso é meu? A quem pertence isso? Me mostra o que ser e fazer aqui. Essa é a primeira coisa, tá, gente? Antes de entrar em entidades e qualquer coisa, primeira coisa é parar de julgar como errado. O corpo só tá mostrando uma informação. Ponto. Fazer uma pergunta sobre isso também. Pode ser? Ou quer falar? 500 perguntas aqui. Eu adoro. Vamos lá, adoro. Quer fazer live com 2 X-Men? É assim. Adoro. Não, e os dois se comunicando aí, já mandando um monte de coisa pra mim. Só que eu tenho... Aqui estamos numa live, gente. Eu tenho que segurar para não ir para 500 janelas ao mesmo tempo, para que vocês possam receber com mais clareza aqui, tá? Vamos lá, vai. Jeff, agora, Jeff. Tá bom. Que energia, espaço, consciência
podemos ser para colocar essas energias em palavras agora com facilidade, né? E para não ir para o lugar de, tipo, também tentar consertar vou chamar a sensação que o corpo está trazendo, né? Tipo, como se fosse um erro. A pergunta é assim, ao mesmo tempo, no momento em que se tem a consciência daquilo, do que está presente, né? Faz, enfim, a comunicação que se requer no caso de ser uma entidade, aquela sensação também tende a passar. É isso ou não necessariamente? Eu quero dizer assim, eu não vou procurar consertar daqui a pouco, eu tô com tosse, tem que fazer passar, só que também, se eu receber a consciência, a tosse eventualmente passa, né? Sim. Então, tipo, tu tem a melhora, entre aspas, daquilo, mas sem ser de um ponto de vista linear, né? E É uma pergunta. ter a permissão de passar por aquilo, tá? Por exemplo, essa tosse, esse tipo de tosse eu já tive várias vezes. E isso também é muito importante, porque não é o que aconteceu da última vez. Da última vez eu fiz tal pergunta e tal pergunta foi aqui, arrumou tudo. Não. Cada tosse foi diferente, tá? Teve uma tosse que não teve nada, inclusive. Eu fiquei, acho que mais de 4 meses com aquela tosse, não tinha nada a ver com entidades. Era uma coisa completamente diferente que trouxe uma consciência para minha mãe na época. Foi logo que eu entrei em Axis, inclusive. Foi fantástico aquilo. Não tinha nada a ver com entidades. A última que eu tive, sem ser a de hoje, tinha totalmente a ver com entidades. E é assim, gente, a gente vai fazendo perguntas. O que acontece? Lembra que eu falei do zumbido? O zumbido eu fiz uma pergunta e na hora passou. Lindo, maravilhoso. Tem certas coisas que... Será que é uma nova capacidade que eu ainda não conheço, que as entidades estão me mostrando como lidar com ela, como receber ela e tem um tempo de um aprendizado do que aquilo é? Que quando realmente cair a ficha, aí o corpo pode liberar essa tosse. Pode ser isso. É outra coisa? É uma percepção que eu ainda não estou disposta a receber, mas não tenho implante de extrator, gente. Eu já consigo. Silvia, foca. É uma percepção que eu ainda não estou disposta a receber. É algo que ainda não está disponível para ser atualizado, que tem um tempo ali de maturação. E, por exemplo, hoje eu não tenho ponto de vista nenhum de tosse ser um problema. Aliás, eu nunca tive. Pra falar a verdade, minha mãe que o diga. Que minha mãe fala assim, toma xarope, vai no médico, vai não sei o que, não sei o que lá tal. E eu falava, não vou. E nem ia, porque, tipo, assim, eu só ficava presente pra essa tosse eu não perceber mais que eu não tinha tosse. Né? Porque daí entra no piloto automático, a tosse já faz parte do dia a dia e eu esqueço de fazer processos. Então, a presente com tudo que o corpo está mostrando, e corpo é sobre entidades? Ok, sim, é. Então, entidades me mostrem o que é isso. Me ensinem de uma maneira que seja clara para mim. E daí a gente pode ir brincando com isso, até que realmente, normalmente, para mim, tá, gente? O sintoma passa e eu nem percebi que eu tinha mais. Porque passa tão fácil, porque a gente vai fazendo as ferramentas que de repente passa. E daí fica muito mais simples. Para de distrair a Sil com essa fofura. Exatamente. É a diferença de entidades e animais. Entidades, eles não vão passar aqui e me distrair. Eu ficar, ai, que fofa a entidade. O animal, não tenho como. Boa. Qual é a diferença entre conversando com as entidades e conversando com os animais? Não, as entidades, eles iriam zoar aqui a live, daí já seriam outros clientes, elas chamariam atenção de outra maneira, né? Inclusive com o nosso corpo. Pode ser que você assistindo essa live, gente, esteja percebendo várias coisas no corpo de vocês, tá? Façam perguntas. Eu tô assistindo live de entidades, são entidades. Existe uma chance muito grande de ser entidades. Não assumam nunca, gente, pelo amor de todos os deuses. Porque se vocês vão para presunção de que isso são entidades, vai rolar um monte de coisa a partir disso que não precisa. Façam perguntas. Sabe uma coisa que... Maldade. Uma coisa que tá vindo para mim de compartilhar, assim, que foi
uma coisa que eu reconheci quando eu comecei a fazer as classes de entidades, né? Eu, às vezes, acordava muito irritada. Muito tipo assim, ai, parem de falar, tipo, como se o mundo fosse barulhento, sabe? Mas não, tipo assim, às vezes tinha uma pessoa na minha casa ou ninguém, e era uma sensação do tipo assim, ai, cala a boca, como se tudo fosse muito barulhento. Ó o E rabo, ó o rabo, ó a distração. na cara, né? Tipo assim. Ah. E daí, quando eu fiz a primeira classe de entidades, eu fui para o lugar tipo, nossa, é isso, eu tô escutando essa falatório em volta de mim das entidades, né? Tem muita entidade ali falando, e eles não falam como a gente, né? Com as palavras, assim, formando uma frase, assim como os animais também não falam, né? Por frases completas. E aí eu reconheci, nossa, essa irritação, esse incômodo era disso, né? E aí, então, hoje eu sei, assim, quando isso está acontecendo, eu vou, ok, a entidade, né? Então, eu vou para a pergunta. Eu sei que isso acontecia, não vou para a definição disso e já faço uma pergunta, meio que pelo que era, né? Mas às vezes não necessariamente é. E agora de manhã eu estava me ajeitando as coisas aqui para fazer a live, e eu comecei a me sentir muito apertada. Tipo, o lugar que eu tô aqui é um lugar pequeno onde eu tô sentada, mas eu comecei a me sentir muito apertada. Eu comecei, ai, tá muito apertado, tá muito apertado. Daí eu, opa, né? Então, assim, às vezes tem tanta gente perto da gente que a gente fica com essa sensação de que não tem espaço ou que estão falando, muita gente falando e tipo, eu tô sozinha em casa, só eu e os gatos, né? E então, Tô sozinha, eu adoro. Tô sozinha de corpo, tá, gente? Os gatos. Né? Então, assim, são dois sintomas que eu acabo, me irrita, me incomoda, falta espaço, me dá uma sensação de pressão, e daí, opa, o que é isso, né? E antes não, antes é tipo, como eu sou braba, como eu sou irritada, como eu isso, como eu aquilo, e daí agora não, tipo, opa, é uma comunicação, o que é isso, né? A gente vai para a presença e para pergunta. Que você trouxe, que são, assim, uma. Vamos lá. Na verdade, tem troceitas. O Jefferson trouxe troceitas, eu enderecei uma, para falar a verdade. Mas vamos lá. À noite, muita gente que tem insônia, muita gente, tá? Que tem insônia. Uma das coisas são entidades, tá? Por que à noite, gente? Por que esse negócio de insônia? Tem muita gente que fala assim, porque eu percebo entidade à noite. Porque eu acordo às 3h33. Porque... Primeiro que tem muita definição aí, né? O seu ponto de vista cria a realidade. Se você fala, toda noite, 3h33, porque é o horário e o portal e o caramba, blá, 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 eu acordo. Isso é uma pergunta? E aquela coisa, né? O universo está falando com você às 11h11. Daí, para te entender que o universo está falando, realmente às 11h11 vai acontecer alguma coisa. Porque tudo é o ponto de vista disso, né? O ponto de vista é você que cria a sua realidade. Se você fala, eu não durmo. Eu não sei o quê. À noite as entidades me acordam. Você está falando, você já está dizendo isso. E o universo fala, ok. Então, à noite é quando você vai ter mais percepção. À noite, não sei o que, não sei o que tal. Vou mandar. As entidades já se combinam, fazem comboio para aquele horário. A galera tudo pegando ceia para as 3h33, 3h32. Nesse horário tá autorizado, galera. Vamos lá. Ela já falou que às 3h33 ela acorda com as entidades. Então, a gente só tá lá para ela acordar. Tá? Então, tomem muito cuidado com com o ponto de vista de vocês, tá, gente? Primeira coisa, tá? Mas porque realmente tem uma facilidade de madrugada. Não precisa ser necessariamente de madrugada, mas quando você teoricamente está dormindo, que as entidades aparecem, percepção maior de entidades quando está dormindo. Você não tem barreira. Você está andando, sua mente está na pepa e você não tem barreiras para receber. Daí o que acontece? Vai lá uma entidade queridinha ali e teve até uma amiga minha que falou assim, Silvia, eu estava sozinha em casa, eu senti um tapa nas costas. Eu falei, mas que entidade chata também vai dar um tapa nas costas, né? Não precisa dar um tapa, né?
Foi como ela recebeu, tá, gente? E daí ela percebeu o tapa e ela falou assim, isso aí, tô sozinha em casa, é fantasma. A entidade falou, ih, ela me percebeu, vou dar mais. Vou continuar fazendo o que eu tô fazendo aqui pra ela. Ela tá percebendo assim, ela percebe, ó, nesse horário ela percebe, nesse horário ela sabe quem eu sou, vou fazer mais. Você reconheceu aquilo, aquilo abriu a porta. Então, foi assim, o que eu faço, gente? Eu nunca mais acordei de madrugada. Assim, galera, vocês querem conversar comigo durante o dia? Olha, tem o meu horário de trabalho com vocês. Tá? Vocês querem a minha atenção? É aqui, tá? Durante a noite, eu durmo. Vocês querem conversar com o meu ser infinito? Lindo, maravilhoso. Vai na vida. Mas se vocês precisam do meu corpo junto comigo para facilitar vocês, eu tenho horário. Clareza. E aí as coisas mudam. Quando você reconhece, eu acordo de madrugada. Ah, eu acordo de madrugada porque são as entidades chamando a minha atenção. Ah, que legal isso daqui. Beleza. Preciso continuar acordando de madrugada? Ou eu posso pedir para que elas venham em outro horário? E pode mudar. Ih, gente, travou? As entidades. Bem parado mesmo. Estátua, entidades congeladas, né? Então... Eu falei, gente, fui eu, foi porque a gente nunca sabe no Instagram quem que trava. Gente, se alguém travar, por favor, falem pra gente quem que tá travando, tá? Porque a gente nunca sabe no Instagram. Falem pra gente, por favor. Muito bem interessante esse ponto que tu trouxe, né? Tipo assim, que a entidade deu tapa nas costas, ela viu, então a entidade, vou fazer mais isso, né? Isso me chamou a atenção para determinadas sensações que eu tinha no corpo, isso era uma coisa que acontecia, bem interessante. E aí eu ia tentar, aquilo me incomodava, eu ia tentar limpar aquela energia, né? Fazer tipo assim, e aí aumentava, né? E agora disse, então é isso, né? A entidade percebe que aquela sensação específica eu dou atenção, né? Então ela faz mais. Descobri. Como pode melhorar. Ó, que dificuldade, gente. Mas isso é legal, que isso tem. Gente, na classe de Conversando com as Entidades, numa intro de Conversando com as Entidades, você já se abre para trocentas ferramentas. Numa classe de Conversando com Entidades, você tem um manual, eu acho que são mais de 60 páginas, onde a gente limpa tantos mitos sobre entidade, sobre saiu do corpo, virou super sábio depois que saiu do corpo, não sei o que lá. Gente, tem um monte de entidade que morre que nem sabe que não tem corpo mais, tá? Então, assim, tem tantos mitos que a gente aprendeu sobre entidades que se a gente parasse e se propusesse aprender essa nova linguagem, nossa, traz uma facilidade na nossa vida, gente. Outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês, tô ouvindo vocês pelo computador, mas tá com delay. Gente, ela tá aqui no computador, a vida. Como pode melhorar ainda mais? O celular não tá saindo som. Né? As entidades tomaram conta. Pede para as entidades pararem de parei. Por favor, senhora. Assim, entidades, vocês querem que eu escute a Silvia? Se afastem dos eletrônicos. A Mari falando aqui, ela acabou de fazer a classe de entidade, gente. Esse mundo das entidades é incrível, simples assim. É isso, gente, simples assim. O que acontece? Teve uma outra coisa que eu sempre disse, tá? Ó, vejam, percebam a pergunta no que eu vou falar agora, tá? Percebam. Eu sempre disse na minha vida que eu tinha pressão baixa. Inclusive, na minha bolsa, uma coisa que nunca faltou foi sal, saquinho de sal. Eu pegava em restaurante, nos carros, saquinhos, que era mais fácil. E eu tinha saquinho de sal, porque eu sempre tive pressão baixa. Tem alguma pergunta no que eu falei? Várias conclusões, não é verdade? Ok. Fui fazer uma classe, eu nas minhas 500 classes de entidades com a Shannon. Eu tô fazendo uma classe com a Shannon, acho que foi foi quando mudou o manual de Conversando com as Entidades. Foi em 2020 que ela fez o Conversando com as Entidades Beginning, né? O iniciante, no começo do ano. E foi onde surgiu, tem um exercício lindo de download
de receber informações e lidar com várias entidades ao mesmo tempo. E a gente tava lá, ela pediu pra gente desconectadamente, não sei o que lá e tal, e assim, ficar numa pose relaxante e simplesmente receber do exercício. Gente, quando acabou o exercício, eu tava exatamente com aquela sensação como se eu tivesse com uma pressão, assim, -30. Eu tava completamente tonta, completamente com a sensação que a minha vida inteira eu tive de pressão baixa, bem entre aspas, tá? De pressão baixa. E eu falei, uau! É o que eu chamava de pressão baixa, é exatamente o que aconteceu aqui nesse exercício comigo. E daí eu até falei, eu até tive uma facilitação com ela naquele dia, que eu falei que eu tinha acabado de perceber o quanto na minha percebia e conversava e fazia já tudo isso com entidades sem ser cognitivo. E daí, quando eu reconheci isso, gente, eu praticamente não tenho mais pressão baixa. E agora o meu corpo não precisa me mostrar daquela maneira. Ele pode mostrar de outras. E é Como muito pode legal. ser mais fácil. Legal, legal. Eu tive que trocar de lugar aqui, porque o sol começou a bater, tipo assim, no meu rosto ali. Eu sou vampiro e ia derreter. Aí... essa parte do download, né, é muito legal esse exercício. Quando eu conheci ele, eu me dei conta de que eu já o fazia também, sem, tipo, né, sem conhecer. Porque eu fazia meditação, né, tipo, assim, eu gostava de meditar. E aí alguma coisa acontecia na meditação, eu ficava tipo, que isso, sabe? Tipo, às vezes eu ia para uns outros lugares que não era exatamente apenas meditação. E eu tive um período de tempo que eu tinha muito efeito físico, assim, muita dor no corpo, eu tinha umas dores no peito, eu cheguei no médico, eu fui no médico, assim, eu tinha dor no olho, gastrite, eu fui no médico pra tudo, assim, ó, zumbido no ouvido, sabe? Eu fiz todos os exames e todo mundo assim, tu não tem nada. Quê? Eu nunca mais ia no médico. Tipo, eu fui... tipo assim, ó, e eu não tinha nenhum acesso a uma outra perspectiva além da medicina tradicional, né, na época. E então, para mim, era aquilo, tipo, cara, como assim, né? Tipo, fui em tudo que é médico e simplesmente não tem nada, todos, né? E eram médicos diferentes, né? Visão, eu fui para ver o que eu tinha de dor, que estava doendo no meu peito, eu fui para ver o estômago. Alguém vai me dar uma resposta, caramba. Eu fiz aqueles exames de audição, eu fiz aquela parada que tu bota a cabeça dentro de um negócio assim pra ver se tinha alguma coisa no cérebro. Caraca. Não tinha nada de errado. E aí, com a meditação, isso começou a passar. Esses efeitos, essas dores começaram a passar. Interessante. E logo que a gente começou a live falar disso, eu não tinha conectado ainda, né, que isso tinha a ver com o próprio download, né? Porque tinha esse efeito que acontecia na meditação. E aí depois eu fui reconhecer que era o download quando eu fui fazer, da mesma forma que tu tá trazendo, assim, né? E eu, uau, olha só, né? Lá atrás, isso foi tipo 2015, 2016, né? Que eu tinha todos aqueles efeitos, assim, de dor mesmo, de incômodo em tudo que é parte do corpo. Começou a passar com algo que eu até então não tinha ligado os pontos, né? Que era próprio download. Interessante, foi 2015, né? Que ela trouxe essa ferramenta. 2020. 2020 foi quando mudou o material, quando mudou o... Tá, exato. Enfim, porém, para mim funcionou e continuou funcionando, né? E foi uma mudança de quadro físico gigante, assim. Voltou. As entidades foram embora. Foram embora não, se afastaram dos eletrônicos. Agora. Continua, Jé. Ao vivo, gente, ao vivo. Foi uma... Olha aí. Foi uma mudança gigantesca, assim, fisicamente falando, sabe? Com relação ao corpo, com relação àquele desespero de achar um diagnóstico e poder ter uma cura e, tipo, os médicos, não tem nada. Eu, né? Como pode melhorar? Mas por que dói? Por que dói? Por que traz a dor? Gente, porque o nosso corpo, ele vai dar informação num sussurro. Ele vai trazer em coisas bem leves pra gente.
A gente ignora, a gente finge que não tá vendo. A gente fala, nossa, eu tô percebendo uma dor de cabeça lá no fundo. Sabe quando você sabe que veio a dor de cabeça? E deixa. Fala, não, ainda não tô com a dor de cabeça. Né? Ainda fala isso. Não, ainda não tô, não vou olhar pra isso. Não sei o que tal. E o corpo tá ali, dando informação, já de um monte de coisa que tá acontecendo. Ele percebeu que você percebeu alguma coisa no seu corpo, só que ignorou. O que ele vai fazer? Aumentar o volume. Ele vai intensificar aquilo que você tá sentindo, porque assim, ele sentiu, ele percebeu alguma coisa, só que ficou muito light para ele. Então, peraí, vou aumentar o volume aqui para chamar mais a atenção dele. Daí você vai lá e fala assim, tô com dor de cabeça. Puta, eu sabia que eu ia ter dor de cabeça, os caras deviam já ter olhado para aquilo lá atrás, que agora eu vou tomar um remédio para isso. E toma um remédio em vez de olhar para o que causou aquilo. Qual que é a informação do corpo. E daí, o que acontece? Você toma um remédio e por um tempo você bloqueou aquela consciência. Daí vai passar o efeito do remédio e o corpo vai falar assim, seu filho da mãe, para não falar outra coisa, aqui que eu tô light hoje. Seu FDP, você não escutou ali, agora eu vou fazer mais alto, eu vou aumentar mais ainda o volume, porque tem algo aqui que eu tô tentando comunicar com você e você não tá recebendo. E daí vem a dor, vem doença, vem um monte de coisa. Então a dor só vem por não receber a comunicação que o corpo tá mostrando. Como seria a sua vida se você parasse de resistir à percepção do seu corpo de entidades? Quantas dores crônicas não desapareceriam? Quantas doenças você não poderia mudar? Não são todas, tá, gente? De novo, não é porque você tem tal coisa desde não sei lá, tal, que são entidades. Tá? Isso daí, cada um é diferente. Façam perguntas, mas a chance de ter algo a ver com entidades é grande. Façam perguntas, procurem uma classe, procurem uma intro, procurem um facilitador de entidades que possa fazer uma sessão com você. Não precisa ser a classe se você não tem disponibilidade para isso agora. Mas não deixe de olhar para isso, gente. Pode mudar. Falando em classe, temos uma data nova de classe de Conversando com as Entidades. Temos uma hoje, introdutória, online para todo mundo. Cadê o povo do mundo que está escolhendo essa classe? Hoje à noite, que hora, Sil? Às 19 horas de Brasília. 19 horas de Brasília hoje, classe introdutória de Conversando com as Entidades, seguida no final de semana de classe presencial aqui em São Paulo. Ainda dá tempo. E a nova data de classe que nós temos para o Sul. Veracruz, Rio Grande do Sul. Povo do Sul. Aonde que Veracruz, Rio Grande do Sul. 24, 25, 26. Não, 25, 26 e 27. 25, 26 e 27. De agosto. Já vai pro ar os banners e os formulários e tudo mais. 25, 26 e 27. Então tá certo. 23 de agosto. Não. 25, 26 e 27 de agosto. 25, Isso. 26 e 27 de agosto, sexta, sábado e domingo. A em Veracruz. pessoa que faz os formulários fez a data errada, então. Ainda bem que ainda não foi pro ar, segura. Vamos arrumar. Vamos trocar. E depois que tu faz a intro, Sil, tu já consegue atender com entidades ou não? Vamos lá. Como é que a classe de entidades, depois eu vou ler o que a Jandira trouxe aqui, porque é muito legal, tá, gente? A classe de entidades, gente, trabalha com 4 pilares, tá? Que são facilitação, comunicação, receber e colaboração com entidades, tá? Na intro, a gente já vê essa parte de facilitação, que inclusive, gente, tem um monte de coisa no YouTube, é uma coisa que a gente passa para todo mundo, uma limpeza de entidades. Podemos até fazer aqui uma limpezinha de entidades, como pode melhorar ainda mais, tá? Que são os processos básicos de entidades para limpeza, tá?
O que a gente faz quando a gente faz essa limpeza? A gente não tá limpando, ninguém é faxineiro do astral, tá, gente? Eu era. Quando eu saí da minha primeira classe de entidades, eu saí faxinando, eu saía... todo lugar que eu ia, eu fazia limpeza de entidades, não sei o que tal. Na verdade, o que a gente tá fazendo? Essa limpeza de entidades, a gente faz perguntas e a gente facilita as entidades a fazerem uma escolha diferente. 80% das entidades escolhem diferente com uma facilitação, uma limpeza, tá? Realmente é muito simples e a gente passa essa ferramenta para todo mundo. E na classe introdutória, a gente não só fala dessa faxina, vamos chamar assim, dessa limpeza, como já traz, porque depende muito de quem está participando. Então, a gente vai para outros lugares. A única diferença é a intro ela tem 2 horas, tá? De 1h30 a 2 horas, dependendo de como tá ali o esquema. Não tem o material, tá? O manual, ele é para classe. O manual e o certificado você recebe na classe, onde na classe a gente se aprofunda muito na comunicação com entidades. Inclusive, a gente tem um chart lindo, delicioso, de beabá mesmo, de como começar a comunicar com entidades, para quem nunca teve isso, tá, gente? Porque tem muita gente que já chega na classe da entidade já com um certo beabá ali, que já trabalhou ou na religião, ou com crenças diferentes, que já tinha um certo jeitinho para comunicação, e isso pode ser diferente e é um outro jeito só, tá? Cada um tem o seu jeito de comunicação e a gente se aprofunda na classe nessa comunicação e abre as portas para colaboração e para o receber das entidades, inclusive com um exercício delicioso de receber que tem na classe, que é onde geralmente as pessoas assim relaxam de uma tal maneira deliciosa. São 2 exercícios na classe, tem o download e tem o de receber. Na verdade, são 3, que a gente inclui também receber da nossa equipe de contribuição, onde a gente fala bastante na classe. Então, na classe, a gente tem um material delicioso e a intro, ela te abre para todas essas ferramentas. E, muito provavelmente, depois que você faz qualquer coisa de entidades, inclusive essa live, gente, o que acontece? Os 2 tomando chimarrão, gente, vou ter um chimarrão aqui só para ficar junto também. Como pode ser mais divertido? Quando você tá numa live dessa, que já é de entidades, fiquem presentes, porque a chance... Agora você acabou de mandar um e-mail energético para o mundo energético falando que, uau, curti isso daí. Eu estou aberta para entidades, e as entidades vão falar assim, olha que legal, yay, ela tem ferramentas, yay, tararara. E pode ser que você perceba mais e o seu corpo comece a falar mais com você, te trazendo mais percepção das entidades que antes você não estava disposta a reconhecer que tinha. Eu adoro quando tu fala isso dos animais também, né? Tipo, os cachorros começaram a latir aqui do lado, os periquitos não sei o quê. Tipo, começa o mundo animal, começa tipo assim, olha, ela sabe que a gente pode falar com ela, vamos falar com ela? É muito legal. Ficou claro sobre a classe, gente? E a intro? E, gente, perguntem, tá? Eu só queria trazer aqui, porque a gente já trouxe uma coisa muito legal aqui, tá, gente? Queria ler aqui. Atendi uma cliente que estava 45 dias hospitalizada. Os médicos não achavam a raiz da dor. Uma sessão de entidades, ela se curou na hora. Importante, ela se curou. A Jandira foi a catalisadora, tá? Ela foi a facilitadora da escolha da pessoa, tá, gente? Ninguém cura ninguém aqui, ninguém é Deus, tá? Vamos deixar muito claro aqui. A gente facilita a escolha das pessoas, tá? E quando a gente traz essas ferramentas, é uma liberdade tão grande, gente, que a gente pode escolher diferente e realmente se curar de muita coisa. Eu tive sempre muita alergia. Uma das coisas que meu corpo apresentava era alergia. Nunca mais gente, eu ia para hospital, eu tomava Fenergan na veia, assim, que era uma coisa assim que vinham placas assim na minha pele. Nunca mais eu tive. Isso é uma coisa que eu queria falar já desde que eu vi o comentário da Jandira, é que, não sei se essa frase é do Gary ou é do Andrew Gardella, que ele falou assim, um deles, a cura é o resultado de consciência, né? Então,
quanto mais consciência você tem das coisas, mais a cura acontece, porque tudo é um sintoma de algo, né? Então tem ali um aviso, né? A luz tá piscando porque tá com curto no fio. Então tu toma consciência que o fio tá com curto e corrige aquilo, né? E a luz para de piscar. Tipo, o problema não é a luz, não é a lâmpada, é o fio. Então, não é também sobre consertar, mas sobre tomar consciência, né? A gente toma consciência de algo e aquele sintoma não precisa mais ficar ali gritando. Então, a cura, como receber a consciência de alguma coisa que está ali tentando comunicar, ou presentear, ou contribuir, enfim. Seja ela a terra. A Kalpana, que agora está fazendo a classe de escolha por possibilidades também, ela é uma que, por causa da classe de entidades, transformou o corpo dela total também. Ela tinha o que nessa realidade chama de alergia. Ai, eu falei agora há pouco. Bom, uma alergia que ela teve também, problemas de pele seríssimos durante a vida inteira dela. E quando ela começou a usar as ferramentas de entidades e percebeu que aquilo tinha a ver com a consciência que ela tinha de entidades, ela transformou o corpo dela, gente. Tá? Não foram as entidades que curaram, não foi o facilitador, Gary, seja lá quem foi, Shannon, que curou ela. Foi ela reconhecer as capacidades dela com entidades que fizeram com que ela transformasse o corpo dela e não precisasse que o corpo dela trouxesse aquilo num volume tão grande assim para ela receber. Ela reconheceu e daí ela foi transformando e trazendo facilidade, alegria e glória com o corpo dela. Exatamente. Então, depois de uma classe de entidades, a classe completa, a pessoa se torna praticante, conversante? Como é? Um rótulo, tá? A Shannon, ela não curte rótulos. Não é que nem barras, que você sai da classe de barras ou facelift, que você é um praticante da técnica. Isso, conversando com as entidades, você não é praticante da técnica. Só que o que a Shannon fala é: saia usando. Faça sessões, cobre, inclusive receba dinheiro por essas técnicas e põe no mundo isso, porque isso pode facilitar a vida de milhares de pessoas. Muita gente está procurando por isso e nem sabe, para falar a verdade. Então não tem um rótulo de praticante, você sai com um certificado tão delicioso, gente, da Clara, é um certificado cheio de Gasparzinho, não sei o que, do Happy Ghost, na verdade é o Fantasminha Alegre, que é o de TTTE mesmo, tá? De conversando com as entidades, que é uma graça esse certificado. Você sai da classe podendo usar as ferramentas. Não tem um rótulo de praticante, mas agora você tem as ferramentas e você pode e deve usar essas ferramentas, inclusive em sessões, se for o que você escolhe, tá, gente? Tem gente que só usa para o dia a dia, para sua própria vida e tal, e tem gente que trabalha com isso depois. E, por favor, a Shannon fala, coloque no mundo o certificado. Ai, mas não tá dando para ver, tá meio blurry, eu. Tá borradinho. Também não tá aparecendo. A dela tá meio... Uhum. A classe de entidades, ela tem como requisito barras? Boa. A intro não tem pré-requisito. A intro qualquer pessoa pode fazer, tá? A intro normal e a intro de especialidades qualquer pessoa pode fazer, não precisa de pré-requisito nenhum. Para classe de entidades, precisa ter uma classe de barras. Um curso de barras, pelo menos. Só um. Pode ter sido feito a qualquer momento, tá, gente? Não precisa ter sido uns 12 ou 24 meses. Fez uma classe de barras. E aquelas outras? Aquelas outras que é entidades e animais, entidades de dinheiro, seres da natureza? Não tem pré-requisito. Qualquer pessoa pode escolher a qualquer momento, não precisa nem ter a classe de barras. Só a classe de barras é pré-requisito para a classe inteira de entidades, tá? Para o curso inteiro de entidades, que é o de 2 dias, onde tem um manual. Por que tem um pré-requisito, gente? Por que a Access trabalha muito com pré-requisitos? Você precisa de uma musculatura a mais para poder receber mais dessas ferramentas, tá? Não é porque você precisa, se você não tiver barras, que a gente já ganhou dinheiro em cima de você,
Aí você pode fazer. Não, gente, barras abre para o receber. Barras é a primeira ferramenta que o corpo começa a receber. Você lembra que tem corpo, para falar a verdade, em barras, né? Começa a trazer uma nova musculatura e já algumas ferramentas para quando você chegar na classe de barras, você já tá mais aberto a esse novo mundo, a essa nova realidade, aonde a gente tem que tirar a mente da frente. Já vou até falar isso daqui que surgiu agora. Se você é uma pessoa que precisa de explicação para as coisas, a Access já não funciona muito para você, né? Porque a Access já é fora da caixinha. Mas se você é a pessoa que é São Tomé e precisa de provas, vir para uma classe de entidades pode ser um desafio que pode mudar a sua vida mais ainda. Como pode melhorar? Eu adoro gente que tenta provar, conversando com as entidades, as coisas continuam acontecendo e elas não conseguem provar. Eu falo assim, agora, gente, é pura mágica. É realmente uma realidade completamente diferente. Não tem explicação. Existe. Quando tu falou sobre barras, meu corpo já foi para um... E eu gosto muito de falar sobre as barras dentro desse ponto de vista do receber, assim, né? Porque tá na apostila, né? Barras é sobre ensinar o corpo a receber, né? Voltar a permitir que o corpo receba, porque ele é esse mecanismo de receber total. A gente que fica ali com um monte de ponto de vista e coisa limitando o receber, né? Eu tenho uma coisa assim para mim que quando eu li isso fez assim, né? Entrou uma chamada no meio da live. Gente, só um pouquinho. O nosso corpo ele pode receber das plantas só pelo fato de estar perto delas. Isso, quando eu li, foi assim... Sabe quando tu sempre soube, mas não sabia que sabia? Para mim foi sobre isso, assim, tipo, receber das plantas, né? Receber do chá, por exemplo. A gente acha que tem que botar num saquinho de chá para poder receber e digerir, né? Não, tipo, simplesmente a planta pode contribuir por estar perto. Teu corpo sabe fazer isso. E não só isso. Deixa eu só trazer uma coisa para vocês, que eu tô na tradução também. Ai, gente, vai sair em português. Além do ideal utópico, onde o Gary fala, a gente fala muito a gente fala muito sobre receber da natureza, receber dos animais, receber das entidades, gente. Se você não tem dinheiro na sua vida, será que é porque você define o que você pode receber ou não? E o que uma classe de entidades pode fazer com a sua vida financeira? Anyway, volta aqui. Isso foi só uma cerejinha ali no meio. Deixa aí jogada para você. Eu achei o microfone. Olha, agora eu já sei, se precisar me multar, eu já sei onde é que é, gente. Não pode ser mais divertido, gente. Bom, então, barras é sobre permitir que o corpo receba aquilo que ele sabe receber, mas o que eu tava né? Então, que o Gary fala nesse livro para ele não faz nenhuma diferença se ele está na natureza ou na cidade. Ele escolhe receber de tudo. E, gente, o nosso sofá é feito do quê? Tudo vem da natureza. O concreto vem da natureza. Então, parem de definir as coisas. Isso é natural, isso não é. Isso não é natural. Não estou recebendo da natureza. Tudo é da terra. O seu ponto de vista que cria da onde você recebe ou não. E a maneira como, né? Essa coisa da planta, assim, passar perto da planta, tu já pode receber Só puxar. Os ingredientes, os nutrientes, enfim, tudo. E aí eu faço isso volta e meia, assim, né? Tipo, eu tô andando no mercado e às vezes tenho vontade de comprar algo. Tá, mas eu quero comprar ou o meu corpo tá querendo receber disso? Tu quer receber, só recebe. Mas tu quer realmente comprar e levar pra e botar pra dentro e engolir? Ó, meu horário de entidades tocou aqui, 11h30. Fala para elas receberem aqui que você já vai, tá tudo certo. E essa
coisa, né, das barras, assim, eu me lembro da Simone falando disso, né? Tipo, que ela não ligava muito, não ligava para as barras, ela gostava do podpoc. Eu também, virei a louca do podpoc. Quando eu descobri o fundamento, é podpoc para tudo, né? Esqueci das barras. E aí depois eu fui voltando, né? E nossa, é isso, né? Esse espaço que a gente vai abrindo no corpo, permitindo que o corpo receba, permitindo ficar mais presente, mais consciente realmente. E aí essas outras várias ferramentas é tudo sobre receber. E tudo, né? Você falou permitindo que o corpo receba. Gente, o que a gente é de verdade é perceber, saber, ser e receber. O nosso corpo percebe, recebe, sabe e é o tempo inteirinho, assim como o ser. Quem para o receber é a mente. É a definição do que aquilo é ou não, se é bom ou ruim, se não sei o que, isso daqui eu quero receber ou não, não sei o que, isso é concreto, isso não é natureza, isso não é planta, não vou receber, não sei o que tal. É você que para o seu receber. Quando você vai para qualquer definição de coisa, definição por definição já é uma limitação. A definição, ela foi desenhada para você recusar o que você quer receber ou não. Para você definir de onde você vai receber ou não. Legal. Toma na cara. Interessante. Então, conversar com os animais, conversar com as plantas, conversar com a terra, conversar com as entidades, né? É sobre receber, é sobre ter mais ferramentas para receber mais. Então, aí o que a Sil trouxe sobre dinheiro, né? O quanto que essa escassez ou dificuldade com dinheiro, ou qualquer coisa que esteja vivendo na tua vida, sei lá, tá bom assim, eu quero ir além, o quanto que, sabe, essas classes realmente são um convite, seja receber barras, seja fazer uma classe de barras, seja fazer, conversando com os animais, que, gente, a classe inteira não tem pré-requisito. Qualquer pessoa que tá passando na rua, oi, quer conversar com o teu cachorro? Vem aqui. Sabe? É sobre receber, tudo é sobre receber. E receber também é receber dinheiro. Mas isso é uma escolha. E só você, gente, só você pode escolher por você. Só você pode escolher por você. Ninguém pode escolher por você. E só você sabe o que vai criar mais na sua vida. E o que você já sabe sobre receber? E o que você já sabe sobre receber com entidades? Se eu fosse você agora, neste momento, eu falasse, acho que eu sei alguma coisa, né? Não é à toa que eu fui parar nessa live aqui. Será que eu sei sobre tudo isso que eu tô fingindo não saber e negando não saber? Que se eu reconhecesse que eu já sei, mudaria tudo imediatamente. E uso o enunciado aclarador para tudo que estiver vindo à tona sobre tudo isso, gente. Hoje, então, a gente tem uma intro de Conversando com as Entidades online. Só acessar aqui o link da Sil. E nesse mesmo link tem o grupo do Telegram dela, que, gente, é generosidade atrás de generosidade. Tem muita coisa lá, muito conteúdo. Ela fez 30 dias fora de controle. Se você já sabe o que é esse processo, é também sobre receber. Para variar. E tem também o YouTube dela, que tem muita coisa sobre animais, sobre entidades. E, de novo, né? Conversar sobre corpo. Conversar é sobre receber, é sobre estar aberto e estar presente, que você já está recebendo a comunicação. Só ainda não traduziu de uma maneira que você entenda. E aí, mais pro... Que a Vi mesmo me deu essa ideia, ela trouxe essa ideia super legal, que a qualquer momento vai surgir um Zoom fechado, só para quem estiver no meu grupo de Telegram, sobre conversando com, sobre o poder da conversa e a comunicação na nossa vida. Aí a gente pode falar o que tu falou ontem no Zoom fechado das Beats sobre o inglês. A gente pode fazer uma parênteses aqui, por favor, sobre isso? Pode. Você traz aí para mim, porque eu já não lembro.
Ontem a Sil estava fazendo uns processos na assinatura mensal dela. Então é uma outra coisa, além do grupo do Telegram, tem uma assinatura mensal que também é no Telegram e todos os dias tem conteúdos exclusivos pra gente. E ela estava fazendo os processos em inglês e ela falou assim, porque a minha primeira língua, depois da energia, é o inglês. E na hora eu escolhi, eu escolho sobrecriar a Sil com o inglês. Porque assim, ó, como assim a primeira língua dela? Eu sou a do português, eu adoro português. E pode pôr tudo isso. Mas o que a Silvia sabe sobre comunicação? Tipo, é sério, eu tô fazendo uma pergunta séria agora aqui para vocês perceberem isso. O que ela acessou sobre comunicação? Com animais, com entidades, com o inglês, vamos lá. A gente pode, né? Um corpo. E então, esse vai ser o convite, né? Sobre a gente reconhecer as nossas capacidades com a comunicação. Com ela, que tem esse vasto universo de comunicação. Então, quem não está ainda no Telegram dela, entra. Eu vou deixar esse vídeo também no meu YouTube. Também vou deixar o link lá do Telegram da Sil para vocês entrarem. E no final do mês, ela está vindo para o Sul. Como seria fazer aí umas classes. É uma casa que é muito... Vou ver se eu consigo mostrar um Olá, pouco. Seu pátiozinho na frente. Deixa eu ver se essa porta está trancada. Olha isso, gente. Tem um campo lá atrás. E vamos ver. Se tiver frio, tem lareira. A gente botar. Ai, já tô ali fora. Frente dessa lareira, gente. Tipo, já nossa arquiteta maravilhosa, que também é arquiteta da consciência, Jandira, que passou aqui pela live, não sei se ela ainda tá, mas que desenhou tudo isso, né? Maravilhosa. Aqui, o campo lá. E lá tem os animais. Para casa de animais, né? Mas a gente vai estar falando de entidades. Mas tem também espaço para trocar barras aqui. É bem no meio da natureza, né? Uau! É um bairro rural de Veracruz, que já é interior de Santa Cruz, tipo assim. Já é tipo, interior do interior. Comigo. Eu tô dizendo que Veracruz é interior de Santa Cruz, tá? Por favor. Já briga agora. Gente, olhem essa casa, olhem essa natureza e percebam uma classe de entidades nesse local. Se perguntem agora, se eu escolher essa classe, como será a minha vida em 5 anos? Se eu não escolher essa classe, como será a minha vida em 5 anos? Só percebam, vou ficar leve para vocês e comecem a pedir contribuição de tudo isso. E quem não tem barras ainda, que é aqui do Sul e quiser fazer barras antes das entidades, dia 24, 25 e 26, eu facilito barras aqui também, tá? Dia 12 tem uma turma. A Jandira tá dizendo, as entidades estão esperando vocês. Com certeza elas estão. Esse lugar é lindo, gente, é lindo mesmo. Tanto que o flyer da classe tinha sido feito e daí, de repente, ele me mandou um com a casa. Eu falei assim, cara, é com a casa, cara. Com a casa. É aquele com a casa no fundo, né? Silvia, a gente fica abrindo 1000 janelas aqui, por favor. Uma casa também é uma entidade, a gente também pode conversar com ela? Tem aí limpeza de ambiente de A a Z, que não me deixa mentir, não é verdade, gente? Que a gente fala já na classe de entidades, tá? Só que tem qual é a diferença das especialidades, gente? Quando você vai para a classe de especialidade, são coisas que a gente aprende, sim. É que nem fundamento. Sabe quando a gente vai para o fundamento? São 4 dias falando de tudo da vida. A classe de entidades são 2 dias falando sobre tudo de entidades. E daí tem as especialidades, onde a gente mergulha de 1h30, 2 horas naquele tópico. Então, a classe de limpeza de ambiente A a Z é sobre isso. É sobre conversar com a casa, com o seu ambiente, com a sua empresa, com o seu carro, com ambientes mesmo. Inclusive, a Shannon vai fazer a especialidade depois de 8 anos. Agora em agosto, dia 18, 19 e 20 de agosto, tem a classe de
Nossa, acabei de falar. Limpeza de ambiente A a Z com Shannon O'Hara. Versão 2023 agora, gente. Tá? Vai ser às 9 horas da manhã do Brasil. São 3 chamadas, provavelmente de 1 hora a 1h30 cada, com Shannon O'Hara. E logo depois eu já vou lançar uma minha também, facilitadora também. Tá? Hã? Essa que ela fez o vídeo limpando a casa com pano, assim. Começa o vídeo limpando com pano, varrendo ela. Não, não é esse tipo de limpeza. E quantas mal assombradas que a gente conhece, gente, que a gente entra na casa, a gente fala assim, caraca, eu tô cansada, tô exausta. Olha lá, o corpo e entidades. Tô exausta. Nossa, eu me sinto tão mal nessa casa, gente. Toda vez que eu venho nessa casa, eu fico... Parece que passou um caminhão em cima de mim. O que será que tem nessa casa? Que se você usasse as ferramentas de entidades, você não precisaria passar por tudo isso. Não é verdade? E o que é essa casa aí, né? No campo, com os animaizinhos, com tudo isso. Pode contribuir. A natureza aí em volta, assim, tudo assim. Oi, oi, oi. Tudo dando tchauzinho na live. Oi. Apenas todas as coisas comunicando. A casa, os seres da natureza, os animais, as entidades, os corpos. Todos eles pegaram o Jefferson e falaram assim, ele vai ser o nosso corpinho que vai estar lá para mostrar a gente. Oi, tudo bom? É, por aí. O que vai ser? Pode melhorar. Vai ter um celular. Sensacional. Gente, gratidão, que mais é possível. Vem pro Telegram da Sil, vou deixar aqui nos meus stories também. Sigam o Jefferson, ele tá sempre postando as coisas ali da casa e os animais e tudo mais. A gente tá com um grupo. E o Jefferson e a Jandira são os anfitriões dessa classe do Sul, tá? Então, assim, qualquer coisa que vocês precisarem também, entrem em contato e já vamos começar, assim, já desde isso para contribuir com vocês, gente, tá? Peçam contribuição dessa casa, desses seres da natureza, dessa natureza toda, dessa classe já. E começa a receber disso tudo se você tem vontade de vir. E se você não tem vontade, também recebe. Porque, tipo, não você pode. Exato. Isso foi uma das coisas muito legais, assim, que eu aprendi também na classe de entidades, né? Ou alguém falou antes, enfim. Quantas entidades gostariam de que tu tivesse essa ferramenta para tu apoiar elas, né? Ajudar elas a fazer uma escolha. Então, pede contribuição delas. Quantos animais... Aí agora eu vou arregaçar aqui. Quantos animais gostariam que tu tivesse conversando com os animais e podem contribuir financeiramente? Faça a classe. Então, e se for só pedir e receber? Sim. Será que é como mais fácil pode ser? Duvidem! Fácil, você quer saber? Vou pedir só para provar. Só para provar. Que isso daí, é tudo mentiroso isso daí. Quer saber? O universo me mostra que isso é verdade. Contribuam comigo. Duvido se vocês receberem das entidades para vir para a classe. Acho que ninguém está querendo mais dinheiro. Gente, gratidão por todo mundo que passou por aqui, por quem vai assistir no futuro, que é agora. E gratidão Sil, gratidão Gatos, gratidão Jeff, Jandira, casa, seres da natureza, animais, campo, enfim, terra. Quem mais vem brincar com a gente no final do mês? Gratidão. Beijo, gente. Que vem agora. E mais